A mídia tá rasgando elogios ao Palmeiras. O Palmeiras é líder isolado, 6 pontos de vantagem contra o segundo colocado, que é o Flamengo. O Palmeiras venceu ontem o Bragantino, mas não convenceu. Venceu por 1-0, gol do Flaco Lopes. Vamos ver o que a mídia tá falando, a repercussão sobre o Palmeiras. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Vamos acompanhar também o mercado da bola do Palmeiras. O Palmeiras está em busca de reforços. Lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, bora pro vídeo. O Verdão não contou com o zagueiro Murilo e o técnico Abel Ferreira suspensos, além de Vitor Roque lesionado. O auxiliar João Martins foi quem comandou a equipe na beira do gramado. O Massa Bruta começou em cima. Logo aos 4 minutos, Lucas Barbosa testou firme depois do cruzamento, mas Carlos Miguel operou o primeiro milagre da noite. Pra falar a verdade, eu assustei dele pegar essa bola. A primeira bola pra mim era indefensável, ele pegou. Tanto que ele não consegue tirar a bola de cima do gol, a bola cai em cima do travessão. Mas bastou uma chance para o Verdão tomar a frente. Andréas Pereira descolou um ótimo lançamento para Sosa, que encontrou o Flaco Lopes, que chutou firme para marcar o 11º dele no ano. Flaco Lopes vem pedindo a bola, Sosa rolou, Flaco pé esquerdo, bom de primeira, o Verdão sai na frente em Bragança. Uma jogada construída, a gente treinou isso durante a semana. Ensaiada, então. Ensaiada, ligação direta ou não, a gente quer vencer, o importante é o gol, bola na rede, é isso que a gente treina, então fico muito feliz por ter saído bem durante o jogo. Bobeamos no lance do gol do Palmeiras, né, numa jogada onde a gente sabia que poderia acontecer pela característica do atacante do Palmeiras, né, o Sosa, que certamente iria atacar os espaços, mas ali houve uma falha tática e a gente acabou tomando o gol. O Massa Bruta até tentou, mas uma barreira verde parecia proteger o gol de Carlos Miguel. Com os times de volta ao gramado depois do intervalo, foi o Palmeiras quem quase ampliou. Sosa aproveitou a bola na área e por pouco não marcou o segundo. A resposta dos mandantes foi imediata. Primeiro com Henry Mosquera, em chute que saiu com desvio para escanteio. Depois, Lucas Barbosa reencontrou seu carrasco da noite, tendo mais uma cabeçada defendida pelo camisa 1 alviverde. O argentino Herrera até tentou, mas não estava fácil para os mandantes. Na primeira tentativa, o cruzamento não saiu do jeito certo. Já na segunda chance, ele encontrou o Capixaba, livre no segundo pau, mas o lateral não conseguiu empurrar a bola para a rede. Para não dizer que não teve polêmica de arbitragem, ainda deu tempo de um pedido de pênalti para o time de Bragança, quando a bola bateu na barriga de Kelvin. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 11 jogos de invencibilidade, 2 empates e 9 vitórias. O alviverde tem se especializado em vantagens magras. Os últimos 8 triunfos no Brasileirão foram por apenas um gol de diferença. Se eu puder escolher entre nota artística e resultado, o resultado é sempre melhor, porque as equipas vivem de resultados. Sim, é verdade, hoje podíamos ter estado um pouquinho melhor nessa nota artística, principalmente com bola, mas quando não estamos tão inspirados há uma coisa que não pode faltar, que é empenho, intensidade, saber o que fazer quando não temos bola, porque saber defender também é um dom. Edu Dracena, não tem como não ressaltar. São 13 rodadas e 10 vitórias do Palmeiras. É uma campanha avassaladora, tá passando por todo mundo e o próximo adversário do Palmeiras é o Santos, só pra te avisar, viu? Agora, vamos comentar essa vitória na casa do Bragantino por 1-0, placar magro e com uma excelente participação do goleiro Carlos Miguel. Renata, passa muito pelo Carlos Miguel, porque fez 2 grandes defesas realmente que fez a diferença no jogo de ontem. O Palmeiras não jogou da forma como todo mundo imagina e gostaria que jogasse, né? Jogando fora de casa, faz um gol e depois acaba se fechando e não tendo mais possibilidade de fazer gols, apesar que teve ali uma Sosa de cabeça ali para fora, mas foi muito pouco no segundo tempo, se defendeu muito, é claro, como o João Martins acabou de falar, para você se defender, você tem que saber se defender, não é de qualquer maneira. E o Palmeiras sabe se defender muito bem também. Eu achei também os pontas taticamente perfeitos, mas com a bola nos pés não conseguiu dar dinâmica no jogo. Isso também acabou atrapalhando o estilo de jogo do Palmeiras, mas o mais importante no final foi que soube sofrer, conseguiu uma vitória dificílima diante do Bragantino, porque não é fácil jogar lá.
e manteve a liderança e a pontuação e a diferença da pontuação na tabela, Renato. E há poucos dias, Rona, o Bragantino meteu 3 no Flamengo, só pra gente lembrar disso, não é? Então é um time que o Palmeiras sabe o que quer, não é à toa que faz uma campanha muito sólida. E o Carlos Miguel, principalmente naquela defesa do Lucas Barbosa, ali uma bola perigosíssima, acabou sendo o grande nome da partida. Mas você matou a charada, menina Renata. Grande zorro, né? Tá de todo de preto. A verdade é uma só. O Palmeiras jogou com medo de ser goleado, mas o medo. A gente percebeu. Assistindo os lances, você percebe porque o Bragantino tocou 3 no Flamengo e deixou o Palmeiras preocupado. Então o Palmeiras fez o gol também, depois começou a fechar. E aí vem essa desculpa, tem que saber defender. É lógico. Os caras numa pressão, os Corinthians caras numa pressão lascada, com medo de tentar atacar para não tomar o gol, porque o goleiro estava sendo o destaque da partida e estava errando até no posicionamento. Aí veio o auxiliar do auxiliar falar que foi uma estratégia de defesa, tem que saber defender. E do Corinthians raça. O time do Palmeiras está chegando aí, vai no empurrão do árbitro, vai no empurrão do apito e o time não está jogando bem. Tá ganhando. O torcedor sabe, é só você ver as redes sociais, o mormaço que foi, Cicinho. Então, não é tudo isso também não, hein? Vamos devagar aí. Rede social não vai em campo. O Abel parar de ser expulso, ficar mais em campo, porque o time tá vencendo, mas não tá convencendo. Ainda mais com a margem de jogadores que tem, né? O plantel que tem. Não tá convencendo ninguém, esse Palmeiras aí, Cicinho. Sim, a gente viu que o Flaco Lopes não gostou da substituição, claro, ficou irritado, fez o gol da partida. Aliás, está funcionando bem, por mais que não sejam tantos gols, a dupla Sousa e Flaco Lopes está se entendendo, já que o Vitor Roque, uma pena, foi constatada uma lesão aí séria, mais uma. Então é um desfalque de peso para o Palmeiras, que jogou para o gasto, mas ganhou bem. Ganhou bem. Eu, assim, na hora que foi substituído o Flaco, eu achei que também não deveria ter saído, não. Porque ele era o cara que estava segurando a bola ali na frente, estava dando essa referência pro Palmeiras desafogar. Só que aí depois, ao decorrer da partida, eu acabei entendendo, né, o que o Abel provavelmente passou pro João Martins, a questão de duplicar o sistema lateral do Palmeiras, porque o Bragantino tem esse cruzamento muito forte com o Pita e com o outro rapaz lá que eu esqueci o nome dele, que joga com o cara, Lucas Barbosa, que parece o Rivaldo, né? Ele acha que é o Rivaldo, né? E aí o que acontece? O Palmeiras blindou isso daí e o Bragantino ficou sem criatividade. O Capixaba não conseguia cruzar, exatamente os pontas do Red Bull Bragantino não conseguia cruzar, então isso é mérito do Palmeiras, é saber defender sim, Ronaldo. E assim, é difícil você entrar no sistema defensivo. E vou te falar mais, viu? Fala mal do Roger e tá falando da retranca dos caras, que é legal. Já temos o terceiro goleiro para a Copa do Mundo, Carlos Miguel. Esse cara tá pegando muito demais. Melhor que o Hugo, não tenha dúvida. Agora a gente vê, Edu, que o Palmeiras ele consegue manter essa liderança. Aí no segundo tempo, na hora das substituições, você olha, ele põe Felipe Anderson e Maurício. O repertório é muito bom do Palmeiras, mas eu concordo, gente. Na casa do Bragantino, ganhar lá não é simples, não é para qualquer um. E o Palmeiras consegue manter essa distância para o segundo colocado, que é o Flamengo. Talvez a goleada do Flamengo é que pressione as atuações do Palmeiras, porque o Flamengo vai lá e aplica um 4-0 em Minas, sem dó nem piedade, administrando, muitas vezes até jogando no contra-ataque, conseguindo. E o Palmeiras não, o Palmeiras ficou nesse 1-0, mas que rendeu uma liderança folgada. E é o estilo de cada treinador. O Leonardo Jardim é aquele cara que coloca o time realmente pra frente, que tem qualidade pra isso, os jogadores. E o Palmeiras tem o seu jeito de jogar. A gente não tem aqui que ficar questionando, não. Sim, jogar lá em Bragança é muito difícil, conseguiu fazer um grande resultado e a gente tem que valorizar isso. Eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito, você vê a consistência defensiva, porque para alguns times, quando joga fechadinho... defensiva. Quando joga fechadinho é raça. Fralda cheia, chama isso aí. Porque aí teve raça, a gente não tomou gol, jogamos lá fechadinho, não deu um chute a gol. Se não fosse o Carlos Miguel, era 3-1. Então são coisas que... Peraí, tem que ter goleiro para isso. Lógico. Ué, tá jogando contra ninguém? Você tá jogando contra um Bragantino que tá mais... Que foi estratégia, é isso que eu tô questionando. Falar que jogou bem foi estratégia defensiva. Isso aí não, aí não. Não tem como você questionar o trabalho que tá em primeiro lugar. Bater palma pro Carlos Miguel. É a melhor defesa do campeonato juntamente com o Flamengo. Então, e um dos melhores ataques. Então você vai falar o quê? Vai questionar o quê? 13 jogos, 10 vitórias. Agora, Ronaldo, eu tenho certeza que esse placar de 1-0 do Corinthians pra cima do Vasco vai valorizar. Bastidores do Palmeiras, não que o Carlos Miguel fosse um goleiro que levantasse qualquer suspeita. Será que é o goleiro certo que a gente contratou e tal?
essa transição que seria o Everton e Carlos Miguel, ela já era planejada pela diretoria do Palmeiras. E aí quando tem a oportunidade de trazer o Carlos Miguel, assim, foi uma unanimidade a contratação dele. O Abel queria muito, a presidente Leila fez todos os esforços para trazer o Carlos Miguel à época, e hoje ele é visto dentro da comissão técnica como um goleiro que ganha jogos. É exatamente essa frase que eu ouvi de uma pessoa da comissão técnica do Abel. É um goleiro que está, assim, se o Palmeiras hoje é líder do Brasileiro, se o Palmeiras hoje está na primeira colocação do seu grupo na Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, se deve muito, claro, é o todos somos um, isso aí é o lema do Abel. Mas o Carlos Miguel, aí puxando para a posição de goleiro, é o goleiro que ganha jogos, é o cara que faz a diferença. Tipo, aí vamos colocar o 0-0 com 2 a mais, poderia ter sido uma derrota dura. Na conta dele ali. Na conta... O empate, não ter sofrido gol na conta dele. Exatamente, e aí o Carlos Miguel faz a defesa. Na Libertadores a mesma coisa. Então assim, ontem, com 10 minutos do primeiro tempo, ele faz uma defesa milagrosa. E é muito difícil o Red Bull, você jogar no campo do Red Bull é muito difícil. Então assim, hoje o Carlos Miguel é o cara que é visto dentro do Palmeiras como um cara que ganha jogos. Tipo assim, a expressão foi, hoje temos um goleiro que ganha jogos. Pá. Sim. Teve um pá no final. Porque os últimos 4 jogos, tem a defesa do Yuri Alberto, contra o Sporting Cristal, que foi um jogo apertado, no último lance ele faz uma defesaça, contra o Atlético Paranaense também foi um jogo apertado, e ontem foram 2 defesas impressionantes lá nas cabeçadas do Red Bull Bragantino, que ele foi muito bem. Foi o Pita que cabeceou? Não foi o Pita, foi o Lucas Barbosa. As duas foram o Lucas Barbosa. Lucas Barbosa, né? foi isso. Se não me engano, as duas. O Klopp estava ontem no jogo, né? Jürgen Klopp. Cara, o Klopp, eu vou te falar, viu? Ele dá azar, porque no ano passado ele veio assistir um Palmeiras e Red Bull no Allianz, o jogo foi horrível. Foi 0x0 ruim. Era o primeiro jogo da temporada. Aí os times estavam naquele ritmo ainda. E ontem, o jogo de ontem também não foi, assim, espetáculo, né? Foi um jogo de um Palmeiras eficiente, né? Isso. O Palmeiras sendo Palmeiras. Com o Sousa bem, né? A bola que o Andrés dá também ali pro Sousa. Como vocês trouxeram aqui, o Palmeiras é eficiente. O Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Tem essas duas. Isso falando da última rodada, né? Sim. Porque pode ser que amanhã a gente fale do Cruzeiro deita no Boca. Aí vamos falar, nossa, esse Cruzeiro... Não, mas a última rodada, mas talvez última... A constância. Time do mês, estamos fechando o mês, fechando aqui o mês de abril, podemos falar. Sim. Futebol do mês foi do Flamengo. Fazer aquele dump do mês, é só foto do Flamengo. Não sei se só, mas acho que a primeira a da capa é o Flamengo. A da capa é do Pedro. Boa. É do Pedro. E pode ter a do Carlos Miguel, que talvez seja o melhor goleiro do Brasileirão nesse momento. Vou conferir com o Ricardinho Spinelli lá do Eu ia perguntar como é que tá o Bola de Prata, né? Ele atualiza hoje, mas ele não chegou pelo que eu tô vendo ali. Então daqui a pouco a gente atualiza, amanhã eu conto. Perfeito. O que mais? O Flaco saiu bravo, Hernan? Então, ele saiu... O Flaco ontem saiu, né, insatisfeito. E assim, óbvio, tem aquela cena de reclamar e tal. E o que me disseram lá no Palmeiras foi assim, que óbvio que a cena não é legal. A cena, né, traz uma coisa assim, tipo, o cara tá bravo porque, né, tem motivo, será que tem alguma coisa? Começa a levantar muita teoria de conspiração, o Palmeiras não curte muito isso, né? E o que eu ouvi foi, óbvio que a cena não é legal, mas a comissão técnica entende que é melhor você ter um jogador insatisfeito no sentido de querer jogar, de querer estar em campo, do que um cara acomodado. Então, assim, é óbvio, e aqui, ó, vamos lá, não é passando pano aqui e tal, e dando aqui uma ajeitada na situação. O Palmeiras não gostou, não curtiu a imagem da reclamação ali, pública e tal, que o torcedor viu, que todo mundo viu que estava assistindo o jogo na transmissão e tal. Mas eles entendem que, beleza, tem um jogador insatisfeito que quer estar em campo, que fica bravo quando sai, é melhor do que ter um cara acomodado no banco e tá tudo certo e feliz de estar lá no banco e não estar jogando. Porque imagino que tenha sido o famoso controle ali de minutagem. O Palmeiras não pode expor agora, já que não tem o Vitor Roque. Tem um... Depois o André saiu, o Arias acho que saiu também. Mais no finalzinho, né? O Flaco Lopes, ele é um jogador que
quer terminar assim até a Copa do Mundo, quer estar bem. Então, assim, quando o Flaco Lopes faz gol decisivo no Brasileiro ou nas competições que o Palmeiras está disputando, o Flaco vira notícia na Argentina. Sim. E isso aí é vitrine, né? Estar no Palmeiras, que disputa todos os títulos, é uma vitrine. E aí quando o cara faz gol, vira notícia. O Diário Olé, o Clarim, os jornais argentinos sempre noticiam coisas do Brasileirão, principalmente pelos jogadores gringos, os argentinos. Então, quando o Flaco faz gol, quando o Flaco é decisivo, ganhou de 1-0 o gol do Flaco, o Flaco fez um gol de bicicleta como poderia ter feito lá na Copa do Brasil na semana passada, vira notícia. Isso é bom para ele, que obviamente está pleiteando, está na Copa do Mundo com a seleção argentina. Bruno, em relação ao Barbosa, tem novidades? Temos novidades no sentido de que o Abel Ferreira faz questão de contratá-lo. Então é uma negociação que possivelmente ou muito provavelmente vai para frente. E não desconsiderando a informação que o Hernan confirmou para a gente na sexta-feira, que uma situação não inviabiliza a outra. O Nino é outro jogador para ser contratado no meio do ano. Hoje mais cedo eu tentei atualizações sobre a situação do Barbosa. Eu sei que o Hernan e o Felipe também foram atrás. Continuam me dizendo que o que o Palmeiras está confiante, não garantem 100% a contratação, não é um negócio 100% fechado ainda, mas que os valores mantêm-se naqueles, os 4 milhões de dólares, mais ou menos 20 milhões de reais, que o Abel quer muito primeiro porque gosta do jogador e porque não tem a certeza se vai contar com o Nino no meio do ano. O Abel quer os dois, quer contratar os dois, o Palmeiras quer contratar os dois, mas há sempre aquele risco, apesar de as conversas serem positivas hoje entre Zenit e Palmeiras, ou Palmeiras e Nino, de o Nino não acontecer. Então o Abel prefere muito mais ter o Barbosa garantido do que tê-lo somente em janeiro, correndo o risco depois de o Nino, por algum motivo, não ser contratado. Mas do lado do Palmeiras a confiança continua, mas ainda não confirmam que a negociação está fechada, e eu sei que o Hernan tem mais detalhes sobre isso. O importante dessa história toda é que o Abel Ferreira quer um zagueiro, né? E aí você tem duas opções, Nino, e aí surge a oportunidade de mercado Barbosa. O Abel gosta muito do Barbosa e pediu a contratação e aprovou a contratação e insiste pela contratação do Barbosa, que está já num estágio mais avançado, porque o Abel vê que ele é um jogador muito físico, é um jogador que, além das questões ali como zagueiro, de posicionamento, de saída de bola, de construção de jogada, o Abel vê que o Alexander Barbosa é um jogador muito físico, que é um cara que está sempre bem fisicamente. Então, para o Abel, isso é muito importante nessa posição. Você vê, o Gomes está sempre bem fisicamente. O Murilo recuperou. O Murilo está recuperando agora essa confiança, essa forma física que ajuda demais. O Palmeiras segue atento ao mercado da bola para reforçar seu elenco, principalmente o setor de meio campo, cuja contratação de um camisa 5 de origem ainda é uma meta do clube palmeirense. E um velho conhecido foi avaliado pelo Verdão. Trata-se de Danilo, que jogou no Palestra e hoje está no Botafogo. Muitos torcedores do clube paulista questionam o motivo do maior campeão do Brasil não ter trazido o volante de volta, mas o clube paulista sempre quis que ele vestisse o manto palmeirense de novo e pretende negociar a contratação do jogador. No entanto, a tarefa não será fácil, pois segundo o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo pretende enviar uma proposta ao Glorioso pelo volante já na próxima janela de transferência que vai abrir em 20 de julho. O Alvinegro, por sua vez, precisa negociar o jogador por causa da sua difícil situação financeira. Palmeiras volta a campo contra o Cerro Porteño na quarta-feira, às 9h30 no General Pablo Rojas, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na competição, o Palmeiras é líder do grupo F com 4 pontos. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.